Ler um textinho da Bíblia que está em Salmos 27, versículo 14, que diz assim: espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Eu estava fazendo um estudo mais detalhado sobre as pragas que vieram ao Egito, né? E é muito louco que eu comecei a reparar sobre a questão de Moisés, Arão e sobre o povo, que, cara, eles eram um povo muito paciente, primeiramente sobre esperar, e segundo que eles eram caras muito obedientes. Recentemente, eu tive uma experiência na Jocum Sertão, onde a gente foi pro Impacto de Juazeiro, e, cara, eu voltei de lá, eu e uma amiga, tá? A Meire tá aí já. Eu e uma amiga, a gente voltou, tipo, surreal, a gente falando, a gente quer viver isso integralmente, porque o chamado de missões arde muito em nós. Mas a gente acho que se confundiu muito com as nossas emoções, mesmo sabendo de uma promessa de Deus que tinha para aquilo. Eu acho que a gente ficou muito eufórico, sabe, e querendo viver isso, mas dependendo do nosso tempo, e não de repente sobre o tempo em que Deus queria que a gente vivesse isso. E quando a gente voltou já preparado para ir embora. Queremos viver isso eternamente. Só que não foi assim que Deus fez. E, cara, eu fiquei muito chateado com Deus. Eu fiquei muito chateado com o que tinha acontecido, porque eu achava que, como era algo de Deus, eu tinha que viver aquilo. Porque Deus tinha feito uma promessa. Mas eu não soube discernir o tempo de viver aquilo. Eu queria viver do meu jeito, da minha maneira, na hora que eu quero. Então eu tive que me conformar, tomar muitos socos de Deus e continuar a viver de verdade sobre aquilo que Ele tinha feito. E eu comecei a observar, voltando à questão de Moisés, Faraó e o povo todo, que Deus tinha dado uma promessa para Moisés que o povo de Israel, os hebreus, o povo de Deus, seria liberto do Egito. Deus não disse quando ia ser liberto, Deus não disse de repente a forma, e sei lá, Deus disse vai acontecer, e ponto. Moisés, ele desde o seu nascimento, ele tinha um propósito para acontecer no Egito. Cara, ele nasceu naquela terra, mandou matar todos os meninos, veio, foi criado no palácio e depois para ser uma pessoa influente para chegar até Faraó. Então houve um preparo até ele ser um instrumento de libertação para o Egito, para o povo de Israel. Então eu falei, cara, eles tiveram 10 pragas, eles passaram várias paradas, eles levaram um monte de não de Faraó, foram enganados pra caraca por Faraó, mas eles nunca murmuraram, nunca reclamaram, nunca de repente se amedrontaram, pelo menos eu não vejo a palavra falar, e nunca questionaram. E eles sempre confiaram de que Deus iria libertar o povo de Israel. Não importasse como ou quando, eles confiavam nessa promessa e trabalhavam conforme Deus tinha ordenado, para que eles fossem instrumentos de Deus no momento certo. E aí, quando vem a 10ª praga, que até um certo momento o povo só ia ser liberto para entregar os sacrifícios e ter a festa no deserto e tudo mais, e se você perceber, quase depois da 7ª praga, Faraó fala assim, pode ir todo mundo, mas vai ficar, só vão os homens. Não, Deus disse que iria todo mundo, então ponto. Depois ele disse, pode ir todo mundo, mas fica os animais. Não, Deus disse que iria todo mundo. Deus não vai trabalhar com parcialidade, ele trabalha com uma promessa e ele cumpre aquela promessa, no tempo dele. E então, cara, esquece. Se Deus te deu uma promessa, show, ele vai fazer. Não porque você quer e não porque você quer que aconteça desse jeito, ele vai fazer do jeito dele. Pode doer, cara, tá doendo, pode doer, pode espernear, pode ser o que for, não vai acontecer. E se você começar a colocar as suas mãos naquilo que Deus disse que iria ser feito, não vai acontecer da melhor maneira. De repente nem acontece. Porque Deus ele estabelece um tempo perfeito para todas as coisas. O mais louco é eu dizer isso porque eu sei o quanto isso tem doído dentro de mim. Então, que você creia. Se Deus te deu uma promessa, Ele vai fazer no tempo dele, da maneira dele. Enquanto isso, se prepare, porque um machado só é útil quando ele está afiado. Um machado cego não tem utilidade. Que Deus te abençoe.
eu não vou conseguir mais dormir, e que possamos viver as promessas de Deus pra gente e possamos viver aquilo que Ele quer fazer em nós hoje ou amanhã. Quem está cuidando é Ele.